três últimos capítulos de Zacarias são unidas por uma expressão. Naquele dia, essa expressão ocorre 16 vezes nesses três últimos capítulos. No capítulo 12, nós vimos nos versos 1 a 9, Zacarias profetizando a respeito de um tempo futuro em que o povo judeu voltaria à terra prometida, mas ainda em incredulidade. Mas mesmo nesse estado, o povo judeu seria abençoado. Depois, no capítulo 12, ainda nos versos 10 a 14, nós vemos Zacarias descrevendo o arrependimento de Israel. Os judeus vão olhar para o Messias a quem traspassaram e vão pranteá-lo como, segundo Zacarias, alguém que lamenta a perda do filho unigênito. Vimos também, na semana passada, que esse pranto, né, era a forma mais profunda de expressão de tristeza para um israelita. Ou seja, Zacarias está profetizando que essa lamentação seria sincera e profunda. Agora aqui, irmãos, no capítulo 13, nos versos de 1 a 6, nós vemos as bênçãos do arrependimento de Israel, a purificação da nação, o fim da falsa adoração e das falsas profecias e o verdadeiro culto a Deus sendo estabelecido. E a frase-chave, né, a expressão-chave, naquele dia, nesse capítulo, é repetida por 3 vezes. Verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta. Essa é uma promessa repetida em vários outros lugares do Antigo Testamento. Eu vou citar somente um, Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Mais uma vez, semana que vem vamos falar na classe Novos Membros sobre a questão do batismo por aspersão, e nós vamos ver que todas essas cerimônias de purificação no Antigo Testamento, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, todas essas passagens são descritas como batismos, né? Também essa promessa, irmãos, pode ser vista em Ezequiel 47, em Joel 3, entre outros. Note aqui, irmãos, que esse versículo 1, ele expõe as duas grandes doutrinas do Novo Testamento, a justificação e a santificação. A morte de Cristo abriu uma fonte contra o pecado, a justificação, e contra a imundícia ou impureza, de acordo com a versão, é a santificação. No dia de Pentecostes, nós vemos Pedro mostrando essa fonte purificadora. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Interessante que o comentário bíblico de Bacon, o Beacon, ele cita aqui um comentário de John Bunyan sobre essas palavras, cada um de vós. Eu gostei muito, irmãos. Comentário do John Bunyan. Mas eu o feri na cabeça com a vara. A esperança para mim? Sim, é a resposta. Para cada um de vós. Mas eu preguei os cravos nas mãos e nos pés que o fixaram na cruz. A purificação para mim? Sim, clama Pedro, para cada um de vós. Mas eu perfurei o seu lado, embora ele nunca tivesse me feito mal. Foi um ato cruel e desumano. Me arrependo profundamente de tê-lo feito. Há perdão para mim? Esse pecado pode ser lavado? Cada um de vós é a resposta constante. E o comentário continua dizendo o seguinte: como foi no primeiro século, assim será naquele dia, com uma diferença. Enquanto que no primeiro século, relativamente poucos judeus entraram na fonte, naquele dia todo Israel se lavará nela e ficará limpo. Então as palavras do apóstolo Pedro, ditas no despontar desta era, se cumprirão. Quando Israel se arrepender e se converter, virão os tempos do refrigério pela presença do Senhor, prometidos por Pedro em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Continua um outro comentário. Desde o princípio da era cristã, a verdadeira fonte aberta contra o pecado e a impureza tem servido a milhões de arrependidos que a buscam na pessoa de Jesus Cristo. Mas um comentarista crê
que esta profecia, abre aspas, se cumprirá em sua inteireza, com perfeição, em todos os pormenores e com a exatidão de detalhes nunca antes obtida. Ou seja, irmãos, o que a visão de Zacarias mostra no entendimento desse comentarista é que a obra de santificação ainda haverá de se manifestar no futuro com muito maior poder e muito maior eficácia do que a obra da santificação se manifesta no nosso meio atualmente. Não é? Que Deus seja glorificado nisso. Apocalipse 21:6, citei aqui. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versos 5 e 6. Essa expressão aqui, não sou profeta, sou lavrador da terra. Né? Ou seja, vai haver arrependimento genuíno, mas existirão alguns falsos profetas que vão tentar encobrir o seu passado como falsos profetas. Eles vão argumentar, eu tenho sido, na verdade, um agricultor toda a vida. Né? Como você pode me chamar de profeta? Mas as pessoas vão observar alguns talhos profundos. Eu creio que isso é algo simbólico aqui, né? Zacarias não está falando literalmente, mas usando os termos que eram adequados àquele momento da vida dele, dos seus contemporâneos. Né? As pessoas vão observar alguns talhos no corpo desse falso profeta, ou seja, ele se automutilava, e a automutilação era proibida, né, aos judeus, mas era comum aos falsos profetas, aos cultos idólatras, e eles vão perguntar, o que são essas marcas aí no seu corpo? E eles vão dizer, né, que sofreram algum acidente na casa de algum amigo. Aqui o importante é que alguns comentaristas, poucos, eles tentam conectar esse verso 6 com o verso 7 e tornam o verso 6 algo messiânico. Como se fosse as feridas, as marcas dos cravos nas mãos de Cristo aqui sendo referidas no verso 6. Né? Mas os bons comentários, eles são unânimes em dizer que esse não é o significado natural do versículo 6, e que também nós não encontramos nenhuma referência a esse versículo, nenhuma aplicação desse versículo às feridas de Jesus, as marcas dos cravos nas mãos de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, nós não devemos tornar esse versículo 6 como algo messiânico. Já no verso 7, aqui a coisa muda de figura, né? Os comentaristas notam que o começo dessa subdivisão, que vai do verso 7 ao verso 9, é um começo muito abrupto. E alguns comentaristas, concordo com eles, dizem que nós devemos fazer essa leitura como se fosse uma continuação do tema do bom pastor em Zacarias capítulo 11. É como se Zacarias tivesse feito um parênteses no capítulo 12 e voltado ao tema aqui no verso 13. E note aqui, irmãos, que no verso 6, quem está falando é um falso profeta, enquanto que quem fala no verso 7 é o próprio Jeová, o próprio Deus. Né? Então, no verso 7, Deus está falando, né, do pastor como seu companheiro. E o comentário de Moody diz aqui que não existe no Velho Testamento nenhuma declaração mais forte relativamente à incontestável divindade do Messias de Israel, o Filho de Deus, como nesse versículo. Né? E Jesus também, ele não nos dá margem de nenhuma dúvida quanto ao significado dessas palavras, quando ele disse em Mateus 26:31, citando esse versículo, né? Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas reparem, irmãos, que o rebanho não ia ser abandonado nessa condição de espalhamento, porque a profecia continua dizendo, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Ou seja, Deus não vai desamparar esse rebanho disperso. Reparem também, irmãos, que a ordem, na primeira parte dessa profecia, ó espada, desperta-te contra o meu pastor. Reparem que é Deus dando ordem à espada para ferir o bom pastor, para ferir o seu companheiro. Né? E essa frase é ecoada, por exemplo, em Atos 2, 23, na pregação de Pedro.
a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Finalmente, aqui, os versos 8 e 9, eles são a base da afirmação de Paulo, em Romanos 11:15, de um resto, ou de um remanescente segundo a eleição da graça. E nós aqui, irmãos, não devemos, como nós temos visto, interpretar literalmente essas duas partes, essa terceira parte. A profecia aqui, o significado dessa profecia, na realidade, é simples, né? Houve uma matança generalizada dos judeus depois da crucificação de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. Nós vimos Jerusalém é destruída, Israel é destruído, né? A grande dispersão, a grande diáspora começa aí, né? Mas houve também um remanescente de Israel, um resto de Israel, que creu que Jesus é o Messias, né? E foi esse resto, foi esse remanescente que formou o núcleo da igreja cristã. E foi esse remanescente o responsável pela evangelização de todo o mundo, de todo o Império Romano na época. Ou seja, a gente está vendo aqui na leitura, né, o cumprimento exato de todas as profecias referentes a Cristo e à Igreja do Antigo Testamento. Eu não sei se vocês já viram um estudo que diz que o cumprimento de todas as profecias, ou seja, a probabilidade de todas as profecias do Antigo Testamento se cumprirem em um único homem é equivalente a você cobrir o estado de Minas Gerais com 1 metro de moedas e pegar um avião, voar sobre o estado de Minas Gerais, soltar uma moeda em algum lugar e uma pessoa ir e pegar exatamente a moeda que foi solta por esse avião dentro desse metro de moedas que cobrem o estado de Minas Gerais. Ou seja, praticamente impossível, né? Mas o impossível dos homens é possível para Deus. Tenhamos proveito na leitura das Santas Escrituras, irmãos.